Bem-vindo ao IA Sem Juridiquês, o quadro do Instituto Conecta Jus que te conecta ao futuro do direito. Aqui falaremos de inteligência artificial de uma forma direta, prática e, obviamente, sem juridiquês. Desde o uso de ferramentas no nosso dia a dia, a reflexões sobre o impacto da inteligência artificial no sistema de justiça e nos seus estudos. Eu sou Fernanda Soares, sou promotora de justiça, professora de processo penal, de técnicas de concurso e, claro, uma entusiasta da IA. Fala, Fê! Primeiro, eu queria cumprimentar todos os nossos ouvintes, tá? Eu queria dizer que, pô, estamos muito felizes com vocês aqui, tá? Meu nome é Thiago Simões, sou procurador do Estado, sou advogado e professor de processo civil, além de um entusiasta da inteligência artificial. Estamos mais uma vez aqui na nossa missão de democratizar o uso da inteligência artificial no direito. E qual é o tema de hoje, Fê? O tema de hoje, é simplesmente aquilo que a gente já tinha previsto, realmente aconteceu. Não sei se você viu, mas a gente tem o quê? Um edital de concurso prevendo como matéria a ser cobrada a inteligência artificial. Olha, Você Fê, ouvi dizer, né? Ouvi dizer que agora a PGM Rio está cobrando noções de inteligência artificial no edital. A gente já havia cantado a bola que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Para quem está com a gente estudando e vendo todos os nossos episódios, já está mais preparado para essa prova, até porque a inteligência artificial é muito difícil de você estudar, porque são conteúdos esparsos, né? Então, assim, quem está aqui com a gente, mais uma vez, está à frente. Então, Tia, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente começar, assim, analisando realmente o edital e tudo mais, o que que você achou do fato de noções básicas de inteligência artificial se encontrar previsto, então, nesse edital? Fê, eu acho primeiro importantíssimo. Para quem não sabe, a PGM Rio é a Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro. Então, eu, como procurador, infelizmente ainda não é para o concurso de procurador, porque o edital da Procuradoria do Rio de Janeiro de procurador vai sair provavelmente até o fim do ano, e a gente espera que também caia noções básicas, assim como está Esse caindo. cargo você foi de analista. Isso, de analista de procuradoria. Então, assim, já é um cargo, inclusive, muito importante. Para quem não sabe, Uhum. paga mais de R$ 12.000 esse cargo de analista. Então, é um cargo muito importante na área jurídica, tá? É cargo do direito em si. Então, assim, é muito importante. E eu, como procurador, eu fico muito feliz de estar caindo, porque se eu tivesse um assessor, infelizmente eu não tenho na Procuradoria aqui do Paraná, mas se eu tivesse um assessor, eu queria muito que ele soubesse inteligência artificial. Inclusive, você já comentou sobre isso, você lembra? Quando você falou que na hora de você contratar um assessor isso é importante? Sem dúvida alguma. Mas olha o que que eu achei legal, pensando aqui no edital do concurso em específico. Eu achei que essa inclusão, ela reflete muito do momento atual no seguinte sentido, de uma tendência de modernização na administração pública, né? Porque afinal, assim, como eles vão usar, até como órgão estratégico, que é a atuação da PGM Rio, ela vai lidar com questões jurídicas que envolvem o uso da IA, né, pela própria gestão municipal, seja em contratos fornecendo tecnologia, regulação de serviço automatizado, e controle de legalidade de algoritmo, e principalmente isso que você estava falando agora, o fato da gente precisar ter um assessor que também saiba se utilizar da inteligência artificial. Então, ele precisa daquelas noções básicas, eu falo assim, ó, do uso da IA para fora do órgão público, de como aquilo vai impactar no dia a dia, mas também do uso da IA para dentro, o quanto aquilo pode facilitar a nossa atuação. E é por isso, pensando no para dentro, que eu sempre falo para você que, para mim, é muito importante que um assessor saiba inteligência artificial. Não, com certeza, Fê. Aqui, eu pensando, depois eu vou perguntar para você como seria isso no Ministério Público, mas eu pensando na área de procuradorias. Nós temos duas atuações nas procuradorias. Uma área é a área consultiva, e é isso que você falou. Por exemplo, licitações, temos também consultivo de um modo geral. Então, assim, não é muito minha praia o consultivo, não vou negar não, tá? Não é muito minha praia a área do consultivo, mas o uso de inteligência artificial no consultivo também é muito importante. Por quê? Porque apesar da gente ter processos repetitivos na área judicial, a gente também tem processos repetitivos na área administrativa em si, nas demandas administrativas, como a elaboração de padrão de minutas e assim por diante. Na Procuradoria do Estado do Paraná, por exemplo, nós temos muito padrão de minutas. São minutas que são utilizadas de forma repetitiva para determinados casos X. Então, assim, a inteligência artificial vai otimizar isso no dia a dia de todo mundo, né? E ele. Não, Oh, e tudo ah, isso que você percebeu ali, isso vai refletir inclusive no próprio conteúdo que foi previsto no edital. A gente percebe da análise do conteúdo que o objetivo ao prever inteligência artificial no concurso é justamente esse que você está falando, entendeu? Não, sim, e temos o outro lado ainda, Fê. Nós temos os processos judiciais, que a cada dia mais a gente caminha
para que a área repetitiva seja feita com auxílio de inteligência artificial. Isso começou com o judiciário, a gente sabe os sistemas do STF, o Vitor, os sistemas do STJ, o Atos, tá? Então todos esses sistemas que já começaram no judiciário, eles ajudam no manejo de processos repetitivos. E isso agora está chegando na administração pública, com a informatização e a modernização das procuradorias, para que o profissional ele tenha tempo para se dedicar ao que é realmente importante, tá? E eu queria saber no Ministério Público, por que hoje, e assim, você é uma pessoa super importante do Ministério Público, eu espero que nos próximos concursos do Ministério Público você bata na tecla também para ter inteligência artificial, porque você sabe a importância disso no seu dia a dia, e como isso poderia refletir no Ministério Público. No edital ou na prática? Porque na prática é isso Prática. que você falou, assim, na prática a gente consegue se utilizar da inteligência artificial, não só para o auxílio de petições, auxílio ali no dia a dia mesmo de elaboração de peças, mas a gente consegue muito também utilizar a inteligência artificial para a gente, por exemplo, assim, mapear. Se você pegar os inquéritos que estão acontecendo em determinada localização, quais são os maiores incidências de crime que temos ali, o porquê, você consegue dar uma mapeada e isso te ajuda na atuação preventiva, porque a gente atua também na prevenção, né? A mesma coisa, por exemplo, em políticas públicas. Então, assim, a depender da área extrajudicial que você atue, você consegue, com o uso da inteligência artificial, mapear aonde então a gente está com, por exemplo, falta de escolas e etc. E aí, tipo, direcionar mais a sua força, seja através de uma ação civil pública ou seja através de uma ação resolutiva, né, que você consegue direcionar para onde efetivamente precisa. Tá, agora eu queria te fazer uma pergunta. Este não foi o primeiro edital. Não. Quais foram os Nós já casos que já tivemos? Olha, nós já tivemos noções básicas de inteligência artificial sendo cobrada em 2023, né, a gente teve no concurso da Controladoria Geral da União, a gente já teve, na AGU, cobrança de noções básicas, e nesse edital 2025 da PF, no caso agora, nas vagas para perito, também vieram cobrados, assim, no edital, noções básicas de inteligência artificial. Agora o legal e assim, que você acha que entende-se por noções básicas? Considerando que a gente também prepara concurseiros, o que que seriam essas noções básicas? Assim, quais temas, seriam importantes que uma pessoa que vá fazer uma prova, que tenha então esse conteúdo, né, então, por exemplo, vamos pegar o edital da PGM ou mesmo de perito, o que que ela precisa estudar? Então, Fê, eu acho que a primeira coisa que eu acho que isso vai ser básico em toda a prova é saber que inteligência artificial não é uma coisa nova, né? Exato. Inteligência artificial é diferente de LLMs e diferente de inteligência artificial generativa. Que assim, a novidade que a gente tem nos últimos anos é a inteligência artificial generativa, que é uma coisa que ela consegue raciocinar, vamos colocar assim, né? Que é o que auxilia a gente no dia a dia o tempo todo agora. Tem 1 ano, 2 anos que a gente não consegue viver sem, né? Mas inteligência artificial é uma coisa antiga, da década de 90 já existia inteligência artificial, né? Mas o boom foi agora, né? Exato. Então, assim, isso vai começar nos editais. Olha, eu arriscaria dizer que uma das primeiras perguntas é saber o que que é inteligência artificial generativa, o que é inteligência artificial, e aí os fundamentos básicos de uma inteligência artificial generativa. O que que é uma LLM, né? Que a gente chama de Uhum. Large Language Model, né? Quais são os outros tipos de inteligência artificial que a gente tem? Porque nem tudo é LLM. O notebook LM, por exemplo, não é. Ele pode funcionar com o motor de um LLM lá do Gemini, mas o notebook LM não é. Tanto que as respostas ele busca nos seus documentos, né? Você conversa com os seus PDFs. E a cada dia mais a gente vai evoluindo nisso, né? Imagino eu que vai começar a cair conceitos como inteligência artificial vertical, inteligência artificial horizontal, prompt, engenharia de prompt, né? O que é um prompt, né? Assim, conceitos também como mais afetos à área jurídica, como responsabilidade civil, né? Ah, também. Uhum. Responsabilidade Até os civil. impactos jurídicos, assim, né, do uso da inteligência artificial pelo setor público, por Isso exemplo. com certeza, eu acho que vai cair muito impacto jurídico. Por exemplo, privacidade de dados, como isso pode ser utilizado, como é que isso vai ser casado com a lei de acesso à informação, a LGPD, né? Como tudo isso vai ser harmonizado, eu acho que vai ter um misto ali de inteligência artificial com tecnologia, entendeu? E eu ainda acrescentaria princípios éticos e legais relacionados à inteligência artificial, algo também como diretrizes nacionais. A gente tem uma estratégia brasileira de inteligência artificial, acho que é legal dar uma olhada, né? Porque todos esses temas eles acabam assim se entrelaçando entre, né? Então eu acho que era legal o candidato dar uma olhada nisso. Exato. E também a resolução do CNJ, né? O CNJ Tá tem sendo.
tem diretrizes sobre o uso de inteligência artificial no judiciário, que isso provavelmente, assim, na área jurídica, a nossa base, a nossa lei-mãe sobre inteligência artificial que nós temos até hoje. Até existe no Congresso Nacional um projeto que vem sendo discutido sobre limitações e uso da inteligência artificial, mas isso ainda não passa de um projeto, então isso com certeza não vai cair numa prova. Talvez daqui a pouco isso venha a cair, mas ainda não é o caso, né? Mas o que eu acho importante o candidato aqui saber é que, assim, está muito claro no edital que são noções básicas, né? Então não é necessário, por exemplo, ele ter uma formação aprofundada sobre isso, né? Acho que não existe, né, Fê? Você acha que a formação... Assim, o que existe são estudos diários, a constante atualização, né? Mas, assim, esses cursos que a gente vê por aí, faculdade de inteligência artificial. Gente, como uma coisa que ela não tá, igual nosso podcast aqui, a gente tá atualizado diariamente, isso é edital de semana passada, né? Então, assim, o candidato tem que saber que ele tem que saber as noções básicas e, obviamente, ele tem que continuar ali se atualizando diariamente, porque isso é o que vai começar a cair de um modo geral daqui para frente, né? Você falou assim, ó, isso que vai começar a cair de um modo geral daqui para frente. Você acha que a inclusão de IA num edital desse agora, né, de um cargo que é exclusivo para a área jurídica, você acha que isso sinaliza uma tendência, por exemplo, para outras procuradorias, para concursos de Ministério Público, de assessoria, de tribunais, né, de magistratura? Você acha que a gente está, então, entrando numa tendência, dessa inclusão? Falo mais, Fê. Além de uma tendência assim em volta. A gente já comentou isso em outras oportunidades, a gente já cantou a bola que a nossa aposta é que isso ia começar a cair, e sim, todo concurso, eu acho que daqui 1, 2 anos, a gente vai ter inteligência artificial caindo, inclusive nos cargos de juiz, promotor, defensor, procurador, tá? Eu acho que todos esses cargos vão cair em inteligência artificial, porque assim, a capacitação começou em todo lugar, entende? Não existe mais em todo lugar, entendeu? A gente tem que incentivar. As procuradorias municipais, a cada dia que passa, elas têm que se qualificar. Eu participo da comissão, por exemplo, da advocacia pública na OAB. E a gente vê que muitas procuradorias municipais não têm uma estrutura, tanto física como de pessoal, que proporcione a melhor atuação perante o Estado. Então, assim, você vê que o uso da inteligência artificial vai beneficiar muito. E muitas dessas pessoas estão começando a utilizar e vendo quão importante é o uso da inteligência artificial no dia a dia. Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta, né? Principalmente, quanto menor o ente, mais importante fica o uso da inteligência artificial. Nós estamos falando muito aqui da matéria a ser cobrada, né, assim, daquilo que a gente aposta que poderia cair também nesse e aqui eu até acrescentaria, que eu acho que a gente esqueceu de falar, sobre machine learning e algoritmos, acho que isso pode, Verdade. né, Verdade. e nesse ponto também, já que muita gente vai ouvir esse edital e vai, mapear os temas a serem estudados a partir do nosso podcast. Mas para além disso, você acha, Ti, que esse uso da inteligência artificial no concurso, ele pode agora, de certa maneira, também afetar a realização do concurso? Por exemplo, você acha que a gente vai chegar num momento em que as bancas se utilizarão de inteligência artificial para poder fazer correções de prova? Se é que já não usa? Fê, eu vou ser bem sincero, eu acho que já utiliza, mas a gente não tem essa transparência necessária para se saber, né? E assim, eu não acho que é só no direito que tem muita gente utilizando inteligência artificial, a gente não está sabendo. Por exemplo, vou dar um caso de fora do direito que aconteceu e a notícia de ontem, tá? Não sei se você conhece o Cannes Lions. É um festival, é tipo o Oscar da publicidade. Aconteceu tem 2 semanas em Cannes. E é gigante. Inclusive, eu estava em Cannes nesse final de semana, nessa semana, e eu pude ver o quão gigante é o festival. É uma coisa doida, né? Aconteceu, teve uma determinada agência que ganhou um prêmio, né, de melhor publicidade e tal, inclusive brasileira, né? Não lembro qual marca era, enfim. E eles não relataram que teria sido utilizado inteligência artificial na produção desse conteúdo, né? E quando saiu que eles já tinham ganho o prêmio, e quando saiu que eles tinham utilizado sem ter essa transparência necessária, eles perderam o prêmio. Entende? Então, assim, eu acho que tem muita gente utilizando inteligência artificial e a gente não sabe, né? Inclusive, eu estava lendo esse final de semana que é um grande problema, eles chamam de ghost IA, algo assim, que é o uso da inteligência artificial de forma pelos funcionários das grandes empresas, sem que as empresas saibam, entende? Por fora, para auxiliar no dia a dia. Porque assim, a gente já comentou isso em outros episódios, o normal é que no futuro toda empresa tenha inteligências artificiais locais.
Isso por causa de privacidade de dados e assim por diante, né? Segredos industriais. E esse ghost, essa utilização de forma secreta pelos funcionários, e está impactando já em muitas empresas com segredos industriais sendo vazados porque eles não sabem utilizar. Entende? Então, assim, a Esse é o necessidade. problema, né? Não saber usar é um problema, né? Exato. Então, a falta de transparência, então eu acho que as bancas vão começar a utilizar e está caindo nos concursos para evitar esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, de vazamento de dados, vazamento de segredos industriais. No caso da administração pública, nós temos informações muito sigilosas que, se caem em mãos erradas, podem ser utilizadas de forma muito danosa à sociedade e à administração pública de um modo geral. Então, a necessidade de cair é emergencial. Diga. Agora, nessa sua fala, você trouxe riscos do uso da IA de maneira por quem não sabe utilizá-la, certo? Isso. Eu acho que isso, por exemplo, é uma tendência de uma questão discursiva num concurso. Por exemplo, quais os riscos do uso da IA por entes públicos, né? Assim, numa pergunta genérica, onde o candidato, então, teria que avaliar, por exemplo, os riscos, então, do mau uso em virtude da pessoa não saber utilizar, o risco da discriminação algorítmica, decisões opacas, violação de dados pessoais, e até sobre a falta, uma falta clara de responsabilização de como ela deve ser. Então, esse ponto que você trouxe, eu acho que ele encaixaria perfeitamente já pensando numa questão discursiva, entende? E não só discursiva, como oral. Pensa que massa é a questão dessa prova oral. E vou te falar mais. A gente está falando aqui que cobrou expressamente no edital. Mas sabendo que a inteligência artificial já é utilizada no processo civil e ela já faz parte do sistema recursal, arrisco a dizer que em provas orais já seria permitido você falar sobre inteligência artificial e como isso impacta, por exemplo, o conhecimento de recursos, julgamento de recursos especiais, os processos coletivos de um modo geral, entende? Eu acho que isso já estaria, inclusive, dentro da alçada de um edital, considerando o sistema recursal brasileiro, principalmente no processo civil. Concordo. Assim como eu acho que já está dentro de alguns editais, se a gente parar para pensar, porque a maioria hoje já tem LGPD. Isso. Então, pensando em administração pública, eu acho perfeitamente possível uma questão do tipo assim, como a LGPD se relaciona com o uso da inteligência artificial pela administração pública? Algo nesse sentido, uma questão dissertativa, assim, né, aonde teria que o candidato trazer assim, os princípios como necessidade, finalidade, a transparência, né, trazer também os princípios que não tenha toda a administração pública como um todo, mais o tratamento do uso da IA. Então, eu acho que, assim, são questões que a gente ainda não tinha enxergado, mas que já se relacionam com o uso da inteligência artificial, LGPD, administração pública. Então, assim como você podia cair numa prova oral, eu acho que essa que eu trouxe também é perfeitamente possível de ser cobrada. Não só perfeitamente possível, como vai ser cada vez mais comum. Então, Fê, vamos caminhando para o nosso final aqui, porque agora a gente tem uma meta que a gente ouviu dos nossos ouvintes, que eles às vezes não têm tanto tempo para poder ouvir 30, 35 minutos. Então, a gente começou a nova tendência de dar informação direta, rápida e num tempo ali até 20 minutos para os nossos ouvintes, porque assim, aqui, quem faz o nosso podcast são os nossos ouvintes, né? Sem dúvida. Então, vamos para o nosso quadro final. 3 frases para você resumir para a gente o que você acha de IA aplicado aos concursos públicos hoje. Acho necessário, afinal, né, o aprovado, ele vai trabalhar internamente e externamente com a inteligência artificial. Vou destacar aqui temas que eu acho fundamental, então, que ele estude, que seriam conceitos fundamentais, como algoritmo, machine learning e uso ética e responsabilidade da IA pelo Estado. E, como terceira frase, já coloco aqui que acredito que esse seja um edital, assim, que os editais que a gente mencionou aqui são pioneiros, mas que em breve teremos uma normalização da previsão de IA nos concursos públicos. Tá, então, eu para fechar, primeira frase que eu quero dizer, estou muito feliz que já tenha caído, que vai cair Verdade. dentro de uma procuradoria, tá? Principalmente como procurador, estou muito feliz que isso venha a cair numa procuradoria, tá? Segunda coisa, espero que também todas as procuradorias, tanto municipais, estaduais e todos os demais órgãos, mas aqui olhando para o meu lado, né, procuradorias, se capacitem o mais rápido possível, tá? E para fechar, é uma tendência, vai acontecer, e quem não está estudando, quem não está se preparando, como a gente já falou, vai ficar para trás, e nesse caso vai ser muito para trás, porque
não vai nem passar na prova, né? Vou só complementar essa última frase. Eu vou complementar dizendo assim, ó, nós avisamos, né? Que não seja surpresa para ninguém, porque faz um tempo que a gente está avisando sobre isso. Exato, exato. A gente já falou. Para quem não viu, nosso episódio 3 fala como usar a IA para estudar para concurso. E lá a gente já avisava. Olha, aqui a gente está ensinando a usar para IA como meio, mas vai chegar um momento que vai ser fim. Você vai ter que saber IA também para passar em concurso. E agora chegou a hora. Então é isso, muito obrigada. Você é nosso ouvinte. Nos vemos no próximo episódio. Ti, foi mais uma vez um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, filho. E, mais uma vez, obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, tá? Valeu! Seguimos juntos na democratização da inteligência artificial. Tchau!